jogo do tigrinho. Jogo enganoso que está destruindo famílias inteiras, levando à ruína. A legislação do Brasil sobre os jogos de azar. A exploração de jogos de azar, incluindo loterias não autorizadas, é proibida pela Lei de Contravenções Penais, o Decreto-Lei nº 3.688 de 1941. A prática é considerada uma contravenção penal e pode resultar em penalidades, como multas e até prisão para os organizadores. Se você está considerando participar ou organizar o jogo do tigrinho ou qualquer outro jogo de azar, é importante estar ciente das leis locais e das possíveis consequências legais. Pessoal, hoje nós vamos saber tudo sobre este jogo. Eu peço que antes disso vocês se inscrevam no canal, comentem, curtem e, por favor, compartilhem muito este vídeo. Ajude pessoas que não estão sabendo, estão iludidas e perdendo todo o patrimônio com estes jogos online. Vamos lá! Quais são os possíveis crimes cometidos por quem divulga o jogo do tigrinho? Influenciadores digitais ou qualquer pessoa que divulgar jogos de azar podem responder judicialmente por crimes. A Polícia Civil de São Paulo deflagrou na segunda-feira, dia 17 de junho de 2024, mais uma operação contra a divulgação de jogos de azar nas redes sociais. O alvo da operação foi uma influenciadora digital de São José dos Campos, no interior do estado. Larissa Rosendo Fonseca, de 20 anos, tem mais de 300 mil seguidores em uma rede social. Segundo a polícia, ela obteve vultuosas quantias em dinheiro e alcançou uma ascensão patrimonial meteórica por conta da divulgação de plataformas de jogos de azar. Um desses jogos divulgados pela influenciadora é justamente o jogo do tigrinho, um game de cassino online do tipo caça-níquel, que promete ganhos fabulosos em dinheiro. Na prática, o objetivo é que o jogador faça uma combinação de 3 figuras iguais nas 3 fileiras que aparecem na tela. Games em que se depende exclusivamente da sorte para ganhar ou perder são considerados jogos de azar pela Lei de Contravenções Penais. É diferente dos sites de apostas regulamentados no país, em que os jogadores arriscam um palpite sobre um jogo de futebol, por exemplo, e o resultado será acompanhado por todos. De acordo com o Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, da Polícia Civil, influenciadores digitais ou qualquer pessoa que divulgar jogos de azar podem responder pelos seguintes crimes: crime contra as relações de consumo e contra o consumidor, crime contra a economia popular, propaganda enganosa, sonegação fiscal e estelionato. Todos esses crimes, eles vão aí de 2 a 6 anos de prisão e eles também têm multa. Os jogos de azar geralmente estão ligados ao estelionato, que nada mais é do que um golpe. Nesse caso, influenciadores divulgam uma oferta ou promessa de ganho fácil de dinheiro em um lapso temporal muito curto. Isso acaba induzindo as pessoas a um ganho irreal, cuja chance é muito baixa. O especialista Gabriel Righetti cita outros crimes cometidos com a divulgação das plataformas. O jogo de azar é definido como uma contravenção penal que tem pena, multa e prisão simples, mas a pessoa que divulga pode responder por vários crimes, além do estelionato, como o crime contra o consumidor e contra a economia popular, pois se enquadra em uma pirâmide financeira. Os jogos de azar não têm qualquer grau de previsibilidade e dependem totalmente da sorte. As apostas, principalmente aquelas esportivas e de cota fixa, se diferenciam disso, pois envolvem certo grau de previsibilidade e transparência, podendo as habilidades ou domínios próprios do indivíduo influenciarem no resultado final. Por isso, as casas de apostas são regulamentadas, enquanto os jogos de azar persistem com natureza de contravenção penal. A investigação da Polícia Civil. No pedido à Justiça para o cumprimento de mandato de busca e apreensão de Larissa Rosendo Fonseca, o DEIC de São Paulo ressalta ainda que influenciadores digitais que divulgarem os jogos de azar
como o jogo do tigrinho tem enriquecido com os cadastros e as perdas de dinheiro dos seguidores. Por isso é uma pirâmide. Cada vez que eles divulgam que um seguidor deles vai lá e começa a jogar, está enviando dinheiro para eles sem saber. Isso caracteriza-se a pirâmide. Denotou-se no curso de relatório de investigação que as contas dos influenciadores dentro da plataforma desses cassinos virtuais são contas demo, ou seja, contas criadas para demonstração ao público de como jogar e ganhar. Contudo, os ganhos são irreais e fictícios. Isso serve para ludibriar o seguidor, que ao ver o influenciador praticando o jogo de azar virtual e ostentando uma vida luxuosa, se ilude e começa a jogar. Os ganhos dos influenciadores, na verdade, variam de vários critérios entre o recebimento mensal por cadastramento de participantes e a porcentagem nas perdas dos jogadores, dos apostadores. Completa o Dake. Além disso, a Polícia Civil cita que há inúmeros casos de prejuízo financeiro e psicológico em pessoas que perderam dinheiro após conhecerem os jogos de azar por meio dos influenciadores digitais. Desprezível não analisar o impacto psicológico, familiar e financeiro que causa o desserviço oferecido pelos influenciadores digitais, que não estão medindo consequências no tocante ao vício pela divulgação irreal postadas diuturnamente no ambiente virtual e a amostra insana da fortuna arrecadada em tão pouco espaço de tempo. A jovem de São José dos Campos, a influenciadora digital, tem 20 anos e foi alvo de uma operação da Polícia Civil contra os jogos de azar. A investigada, Larissa Rosendo Fonseca, que tem mais de 300 mil seguidores nas redes sociais, na noite da segunda-feira se manifestou por meio das redes sociais e disse aos seguidores que estava bem, mas não deu detalhes sobre a operação. A investigação da Polícia Civil aponta que, por meio da divulgação dos jogos de azar, Larissa obteve um patrimônio meteórico. Ela adquiriu carros de luxo, moto aquática, além de uma casa de luxo avaliada em mais de 2 milhões em um condomínio no bairro Urbanova. Ainda de acordo com a polícia, Larissa é investigada por crimes contra o consumidor, contra a relação de consumo, contra a economia popular, por lavagem de dinheiro e contravenção penal, porque ela divulgou nas redes sociais os jogos de azar, a exemplo, como nós já estamos falando desde o início, do famoso jogo do tigrinho. Todos os dias surgem novos depoimentos de pessoas que perderam tudo devido ao jogo do tigrinho, como o depoimento que veremos a seguir. Uma família perdeu mais de 400 mil no jogo do tigrinho em Maceió. Não sei como vou continuar a viver. Em relato à polícia, a senhora, que não quis se identificar para a mídia, disse que o neto perdeu todo o patrimônio da família e hoje todos eles vivem de favor. Ela disse: "Meu neto perdeu tudo que a gente tinha com jogos de aposta online. Começou a jogar por incentivo de outras pessoas e começou a perder. A primeira coisa que ele perdeu foi o carro, o dinheiro que eu tinha no banco e por fim ele deu um golpe na empresa que ele trabalhava de 200 mil reais. A minha casa valia mais de 300 mil e eu vendi e entreguei por um dos débitos do meu neto. Nós perdemos tudo o que tínhamos." O jogo do tigrinho ficou famoso no Brasil devido à extensa campanha que inclui muitos influenciadores digitais e jogadores que compartilham suas supostas táticas nas redes sociais. No entanto, há a suspeita de que os vídeos que mostram altos valores são feitos em contas usadas para testes do jogo, somente para simular os ganhos reais e assim atrair novos jogadores. No relato, a senhora ainda disse que o neto precisou mudar de estado porque ainda deve 50 mil a uma agiota. Ele chegou a vender uma moto para 2 pessoas
pessoas diferentes para conseguir levantar dinheiro. Quando ele estava empregado, o patrão dele chegou a pagar alguns débitos feitos por ele e ele foi demitido sem direito a receber indenização. A senhora disse ainda que a filha dela, mãe do rapaz, está em depressão e a senhora está doente. Ele, o neto dela, está passando fome em outro estado. E ela disse: minha família desmoronou e a família toda sofrendo por causa desse infeliz desse jogo. Eu não sei como eu vou continuar a viver. Espero que outras famílias não passem o que a minha família está passando hoje, disse ela em depoimento. Na operação Game Over, que mirou influenciadores, apreendeu passaportes, celulares e até carros de luxo e um bar. Essa é uma prática disseminada hoje no Brasil e que muitos influenciadores estavam cometendo crime de estelionato ao incentivar seus seguidores à prática desse tipo de jogo que tem trazido uma verdadeira ruína para a finança das pessoas, disse o delegado Lucimério Campos. Gente, nós estamos em 2024. Parem de cair em um golpe. Influenciadores digitais, coloquem a mão na consciência. Vocês estão deixando famílias inteiras na ruína por sua ganância e a maldade, porque vocês sabem que o jogo é enganoso e é proibido. Bom, pessoal, comentem aqui no canal o que vocês acham sobre isso, se inscrevam e compartilhem muito este vídeo para que outras pessoas não percam tudo na ilusão de que esse jogo seja verdadeiro. Obrigada por compartilharem e até mais.